Hoje é uma data muito importante para o cristianismo, né? Para o povo de Deus. A Páscoa é a vitória do povo de Deus. Hoje simboliza, né, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Mas não vou pregar sobre a Páscoa, mas só lembrar um pouquinho, né? A Páscoa foi instituída lá no Velho Testamento, quando o povo de Deus ainda estava cativo no Egito. Né? Nós lembramos que quando Moisés foi para tirar o povo do Egito, o rei Faraó não queria deixar o povo de Deus ir embora, porque eles trabalhavam para o rei lá. Então foi preciso o Senhor Deus manifestar 10 pragas violentas sobre o Egito para que o rei liberasse o povo. E a última praga que o Senhor Deus enviou no Egito foi a morte dos primogênitos. Ou seja, toda a família que tinha um filho, por exemplo, ou dois, ou quantos tivesse, o primogênito morreu. E a Bíblia diz que morreram até os primogênitos dos animais também. Sabe? Foi uma coisa terrível, irmãos. Imagine, a Bíblia diz que no dia de manhã, em toda a casa tinha um defunto lá, um velório. Uma coisa terrível essa praga, né? Mas quem executou essa sentença de morte foi o anjo da morte que o Senhor Deus mandou. E aí, como o povo de Deus também estava ainda lá no Egito, o Senhor Deus mandou que Moisés instituísse a Páscoa. O que era a Páscoa? Era para cada família do povo de Deus escolher um cordeiro lá do rebanho sem nenhum defeito e sacrificar aquele cordeiro e com o sangue do cordeiro passar nas portas da casa deles, para que quando o anjo da morte que vinha para matar todos os primogênitos entendesse que aquela casa que estava marcada com o sangue do cordeiro, ali morava um povo de Deus, que ali não era para o anjo matar o primogênito. Entenderam? Então o nome Páscoa, que no hebraico quer dizer passar por cima. Quando o anjo chegava numa casinha lá e via a marca do sangue nos umbrais da porta, ele passava por cima, porque ali morava o povo de Deus, não era para ele matar o primogênito. Aí ele passava, se na próxima casa não tinha a marca do sangue nos umbrais da porta, aí então ele entrava e matava o primogênito ali. Eu estou passando bem por cima, porque o tempo é curto. Essa foi a primeira Páscoa. E aquele cordeiro que eles sacrificaram para com o sangue aspergir nas portas, eles comeram aquele cordeiro, comeram a carne daquele cordeiro. E aí, irmãos, o importante é que aquele cordeiro sacrificado lá, ele era um símbolo do Cordeiro de Deus que foi sacrificado e morto na cruz pelos pecados da humanidade, que é Jesus. Por isso que hoje o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, tem um significado muito forte para nós, o povo de Deus. Porque é o sangue de Jesus lá derramado na cruz, que é o que nos purifica dos nossos pecados. É esse sangue de Jesus lá vertido na cruz, que é o símbolo da nova e eterna aliança do Senhor Deus com nós, com o povo dele. E quando nós participamos, essa aqui é a nossa Páscoa. Quando nós participamos daquele pedacinho de pão, é o corpo do cordeiro que nós estamos comendo, que lá eles comeram literalmente a carne do cordeiro.
Agora nós comemos o pedacinho de pão que simboliza o corpo do Cordeiro. E o cálice, que é o suco da uva sem álcool, para nós ele simboliza o sangue de Jesus, da nova e eterna aliança do Senhor Deus com o seu povo. Aí então que vem o sentido forte da ceia que nós participamos. Ela é a Páscoa nossa. E aí o Senhor Jesus diz assim, que aquele que não se alimenta de mim, que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Por isso que o crente tem que valorizar a comunhão com o Senhor, para que ele sempre esteja em comunhão, participando do corpo e do sangue de Cristo. Porque aqui está, no sangue de Jesus, está selado a aliança de Deus com você. Quando você deixa de participar da ceia, é como que você dissesse, eu estou rompendo a minha aliança com Deus. Eu não quero mais ter aliança com Deus. Porque a cada vez que você participa, ela renova a tua aliança. Beleza, irmãos? Bem rapidão, só para a pessoa ter pelo menos um pouquinho de entendimento do que é a Páscoa. Né? A Páscoa é muito importante, é a nossa vitória. Agora, irmãos, o que eu gosto de falar, nem o nascimento de Jesus, nem a morte de Jesus, e nem a ressurreição de Jesus tem valor, se a pessoa não obedecer à palavra dele. Se não obedecer à palavra de Jesus, não adianta comemorar Páscoa, nem nascimento de Jesus, nem morte, nem ressurreição, não adianta nada, irmãos. O começo de tudo é obedecer à palavra, senão não adianta nada fazer nada. Eu sei que dói ouvir isso, mas é Jesus quem diz. Jesus diz assim, aquele que diz que é meu amigo, aquele que diz que me ama, faz o que eu mando. Jesus diz isso ou não? Jesus diz isso. Aquele que diz que me ama, faz o que eu mando. Ou seja, obedece a palavra. Se eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, e não obedece a palavra, Jesus disse, você não me ama, porque se você me amasse, você obedecia. É simples o evangelho, né, irmãos? Irmãos, eu quero convidar vocês para nós meditarmos num texto aqui de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 em diante, alguns versículos. Vamos até a hora que o nosso tempo permitir, né? Que ainda temos a nossa ceia. Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 4 até o 12. Até o 12, se o tempo permitir. Beleza, irmãos? Irmãos, todos os seres humanos que já passaram pela face da terra, todos, sem exceção, desde Caim, Abel e todo mundo, até hoje, os que já passaram e já morreram e estão na eternidade, e os que hoje ainda estão andando na terra, e os que ainda vão nascer e vão andar na terra antes da consumação de tudo isso, todos, sem exceção, receberam um convite da parte de Deus. Todos, ninguém foi excluído desse convite. E quem aceitou o primeiro convite, com certeza recebeu o segundo. Você aceitou o primeiro, você recebeu e está recebendo o segundo convite que o Senhor Deus faz para todos os que aceitam o primeiro. O primeiro convite é Deus chamando a todos para reconciliar-se com Ele. Porque o mundo sem Deus está rompido a sua aliança, a sua amizade com o Criador. Então esse convite através de Jesus que morreu e ressuscitou, é feito a
todos os homens, mulheres e todos para virem através de Jesus se reconciliar com o Criador. Porque todos estão em inimizade com o Criador. Através de Jesus, nós nos reconciliamos com Deus. Isso diz em Marcos 16:15, né? Jesus dizendo nas últimas palavras dele aos discípulos: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Ou seja, vão pelo mundo inteiro e anunciem às pessoas que Deus está chamando a todos para virem reconciliar-se com Ele. Quando é feito um convite, geralmente na igreja, quem quer entregar a vida a Jesus, quem quer aceitar Jesus, esse convite está sendo feito para a pessoa vir reconciliar-se com Deus. Porque ela não está tendo comunhão com Deus, a aliança dela com Deus está rompida. Então é feito o convite para ela vir reconciliar-se com Deus. Todos temos esse privilégio, meus amados irmãos. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o chamado de Jeremias, que no caso aqui para nós, que já aceitamos o primeiro chamado, é feito para Jeremias e é feito para todos nós que já conhecemos o Senhor Jesus. Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Me chama a atenção, irmãos, essa onisciência de Deus. Ele dizendo, antes do teu nascimento, ainda quando você estava na barriga da tua mãe. Isso aqui são palavras de Deus através do profeta. Quando você ainda estava na barriga da tua mãe, eu te escolhi. Pastor, mas essa palavra é específica para o Jeremias? Não. Essa palavra pode ser aplicada a mim e a você também. E a todos os seres humanos, como eu já disse. Antes de qualquer ser humano ser concebido no ventre da sua mãe, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, já nos conhecia. A palavra tem um salmo que diz que quando ainda nós, informe no ventre da nossa mãe, o Senhor Deus já entreteceu as fibras do nosso corpo, fibra por fibra. Ou seja, quando ainda estava nos primeiros momentos daquela gravidez começar, que havia somente ainda umas substâncias informes ali no ventre da nossa mãe, o Senhor Deus já estava ali trabalhando na concepção e na geração nossa. Irmãos, é muito mais do que qualquer um pensa, esse nosso Deus. Às vezes tem muita gente já no Evangelho há algum tempo que não entendeu ainda a grandiosidade que é fazer parte do povo de Deus. Que ainda acha que apenas frequenta uma igreja de crente. Eu sou crente, frequento uma igreja dos crentes. Meu filho, fazer parte de uma igreja evangélica que prega a palavra de Deus, passar pelo novo nascimento, significa dizer, em outras palavras, que você faz parte da família de Deus. E que você não é nada mais e nada menos do que filho de Deus, e o Todo-Poderoso é o teu Pai. O Todo-Poderoso é o teu Pai. É muito profundo, maravilhoso isso. Agora veja, Isaías 49:1 também diz uma palavra
semelhante a esse texto do Jeremias. Ele diz assim: nações distantes, escutem o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Prestem atenção todos os povos do mundo. Deus falando através do profeta. Eu ainda estava, na barriga da minha mãe, o profeta agora, quando o Senhor Deus me conheceu. Eu nem havia nascido ainda, quando Ele me chamou pelo nome. Ai, que alegria! Ai, que alegria! Eu nem havia nascido ainda, quando o Senhor me chamou pelo nome. Você nem pensava ainda em nascer, Deus já tinha até o nome escolhido para você. Veja o significado disso. E nós vemos, irmãos, foi assim com o João Batista, que anunciou a chegada de Jesus. Nós vemos que quando Zacarias no templo foi comunicado pelo anjo de que haveria de nascer um filho daquela que era estéril, a Isabel que era estéril, o anjo já disse para o Zacarias: e o nome desse menino que a tua esposa vai gerar vai ser João. E aí causou uma certa confusão entre o povo, porque eles diziam: como João, se na família de vocês não tem ninguém, nenhum antecedente com um nome parecido com esse de João? Quando foi também o nascimento de Jesus, o anjo comunicou para Maria que o nome dele seria Jesus, porque ele seria o Salvador do mundo. E agora você recebeu um nome antes de você vir ao mundo, também porque nós entendemos na palavra que nós todos temos um segundo chamado da parte de Deus para estar a serviço de Deus. Ele tem um propósito definido, determinado para todos nós. Ninguém está neste mundo por uma coincidência. Ninguém nasceu nesse mundo por um acidente, como costumamos já ouvir e dizer. Mas não, antes do encontro do teu pai e da tua mãe, o Senhor Deus já estava no controle de tudo, planejando para que dentro do ventre da tua mãe fosse gerada uma vida, e essa vida receberia o nome que você tem hoje, e essa vida, essa pessoa que é você, já viria com um propósito definido da parte de Deus, para estar a serviço dele na face dessa terra. É muito mais, é mais e mais e mais do que você possa imaginar. Deus tem algo definido, claro para você e para mim. Em Gálatas 1,15 o apóstolo Paulo diz: porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Deus, na sua infinita graça, me escolheu e me chamou antes mesmo de eu nascer para servir a Ele. Glória a Deus! Antes de você nascer. Pastor, mas e esses bilhões de pessoas que andam no mundo? Que nunca vão ter um andar com Deus, um viver com Deus. O que acontece com elas? Essas são as pessoas que literalmente rejeitaram o projeto de Deus para a vida delas. Literalmente rejeitaram tudo que Deus havia planejado para elas. Rejeita o primeiro convite, que é para vir reconciliar-se com o Senhor, e automaticamente rejeitando o primeiro, impede de ter o segundo. O segundo convite é maravilhoso depois que nós entendemos o primeiro. No versículo 6 do texto de Jeremias 1, diz assim: então eu disse, o Jeremias, quando recebeu o chamado da parte de Deus, ele entendeu que era algo muito poderoso e muito sério e muito importante.
Então ele, se assustando, ele disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem ainda. É normal que às vezes nós nos sintamos, como que eu posso dizer assim, incapazes para cumprir com o chamado que Deus faz para nós, o segundo chamado. É normal e é bom. Quando nós reconhecemos que somos pequenos demais para o tamanho do chamado que Deus está fazendo para nós, é bom que nós nos sintamos mesmo incapazes, porque assim nós vamos sempre estar na dependência de Deus. Jeremias disse: eu não sou capaz, eu ainda sou muito criança, eu não sei nem como falar. Como que eu vou atender esse chamado que o Senhor está fazendo para mim? Mas veja, amados irmãos, eu busquei ali, eles têm os entendidos que dizem que nesta ocasião o Jeremias já tinha mais de 20 anos de idade. Aí eu comecei a pensar, mas então Jeremias não era diferente de nós, dos nossos dias. Ele estava procurando uma desculpa para não atender o chamado do Senhor Deus, que ele estava recebendo para cumprir com uma missão. Eu sou muito criança. Aí eu me lembrei do Josias, que com apenas 8 anos de idade, ele assumiu o reinado da nação de Judá. Com 8 anos de idade, era apenas uma criança. E depois fui buscar outros que na mesma história da palavra diz, com 18 anos, 20 anos, 22 anos, assumiram a responsabilidade de reinar sobre uma nação. Então nós vemos, irmãos, que o ser humano sempre ele busca uma desculpa para fugir da responsabilidade que o Senhor Deus tem colocado sobre os seus ombros. Me lembrei também do Moisés em Êxodo 4, versículo 10, onde diz que na mesma oportunidade da nação de Israel escrava no Egito, o Senhor Deus desceu na sarça ardente para chamar Moisés para descer ao Egito, para lá liberar o povo de Deus do Egito. E o Moisés então, irmãos, reagindo ao chamado de Deus, disse assim: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começastes a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Ou seja, Senhor, como que eu vou descer no Egito para resgatar o seu povo da escravidão, das mãos do faraó? Se eu não sei falar, eu sou gago. Quando eu começo a conversar com alguém, eu me atrapalho tudo, eu não consigo me expressar. Como que eu vou ir, Senhor? São desculpas que não convencem o nosso Deus, irmãos. Aí veja o que Deus respondeu para o Jeremias, que disse que ele era muito criança. Jeremias 19, 7. Mas o Senhor respondeu: não diga sou uma criança, mas vai e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não diga, irmãos, eu sei que essa palavra, ela está vindo para falar com gente aqui nessa manhã. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já tinha outra palavra quase pronta. E de repente, meio que 2 dias atrás, me veio esse texto na minha leitura. E eu comecei a ser tocado, e eu precisei trazer para nós essa palavra nesta manhã. Sabe? Então o Senhor Deus diz: não diga que você não pode. Não diga que você ainda é criança. Não diga que você não está preparado ainda. Não diga que você tem muitas barreiras para poder cumprir com o meu chamado. Você somente, ele disse aqui, ó, não diga que sou uma criança, mas vai e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não diga que você não pode. Não diga que você é incapaz. Não diga que você só habla espanhol. Você pode falar português, você pode falar espanhol. Nós já temos uns aí falando inglês, tem outros falando até em guarani. Não tem dificuldade de idioma, meus amados irmãos. O Senhor Deus disse:
Não faça nem mais e nem menos. Só faça o que eu te mandar fazer. Pronto. Só faça o que eu te mandar. Se é para falar, fale o que eu mandar você falar. Se é para decorar a igreja, decore o que eu mandar você decorar. É para dançar no Kairos, dança o jeito que eu mandar você dançar. Cuidar do som, da mesma coisa. Sabe por que muitos se embaraçam? Porque querem fazer além do que Deus tem chamado para fazer. Faça tudo o que Deus te chamou para fazer. Tudo o que Deus... Mas não deixe de fazer o que Deus te chamou para fazer também. Faça. Não seja omisso no teu chamado. Não fique escorregando pelas beiradas, se escondendo nas brechas. Deixe que Deus mande outro. O Moisés não, que falou, Senhor, eu sou gago. Manda outro para ir lá. Manda outro, quem sou eu? Eu sou gago, estou cuidando das ovelhas do meu sogro. O Senhor Deus disse, não. Eu vou mandar Arão junto com você, porque através da boca do Arão eu vou falar. A minha palavra vem através do Arão, mas ele passa para você e quem vai fazer vai ser você, Moisés. Não tem como deslizar, irmãos, escapar do Senhor Deus. E veja o que ele respondeu para Moisés. Porém o Senhor Deus lhe disse, quem dá a boca ao ser humano, quem faz com que ele seja surdo ou mudo, quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego, sou eu, Deus o Senhor. Agora vá, pois, e lhe ajudarei a fazer, e lhe direi o que deve dizer. Pronto! Não, sou eu quem fiz o ser humano, meu filho. Sou eu quem te criou, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Fui eu quem entreteceu as fibras do teu corpo. O teu cérebro aí dentro, fui eu quem criou. A tua boca, teus olhos, teus ouvidos, tudo fui eu quem criou. E inclusive aquelas pessoas com quem você vai ter que tratar, fui eu também quem criou elas. Vai, faça o que Deus está mandando. No 12, agora vá, pois eu lhe ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Irmãos, uma hora nós vamos fretar uns ônibus aqui. 5 ônibus dá para ir toda 50 pessoas, vai por ônibus ou não? Vai 50 pessoas de média cada ônibus. Vocês não andam de ônibus, graças a Deus, né? Só andam de carro próprio. 50 pessoas por ônibus, nós vamos fretar 5 ônibus. E vamos lá da onde Deus me tirou. Vamos passar uns 15 dias. Vocês vão lá onde eu passava meus tempos fechados, onde eu passava meu tempo de jejum. Vocês vão lá junto comigo. Hoje esse irmão que esteve aqui, o Anselmo, perguntou para ele, ô irmão Beri, porque ele me conhece 40 anos atrás, né? Ô irmão Beri, você viu o pastor José, o que você acha? Quando ele se converteu, que eu cheguei na igreja, o Beri já era evangelista. Ele falou, não, vou te falar a verdade, eu nunca duvidei de Deus. Ele falou agora. Mas quando eu olhava para ele, eu dizia, o que pode dar isso aí? Que futuro tem isso? Então, o que pode sair disso aqui? Aí eu me alegro, sabe? Porque quando Jesus chamou Natanael, né? Alguém foi lá e disse, ô Natanael, vem aqui ver, tem um camarada aí que está dizendo que Jesus é o Salvador. Ele disse, porventura pode vir alguma coisa que preste? Porventura pode vir alguma coisa que preste aí desses lados que Jesus nasceu? E, no entanto, Jesus era o Salvador do mundo. A Bíblia diz que Jesus era tão ruim de aparência que quando as pessoas olhavam para ele nem faziam caso. Jesus passava na frente das pessoas, ninguém nem estava, ele era feioso. Jesus não era bonito, irmãos. A Bíblia diz que ele foi surgindo como uma raiz de uma terra seca.
Uma raiz de uma terra seca foi brotando ali, aquelas folhas tudo torta, tudo mirrada. Vocês aqui são muito da cidade, mas quem já viveu na roça conhece o que é a samambaia quando ela nasce lá na queimada. Quem que já conhece? A samambaia, irmão, depois você queima a roça, dali uns diazinhos começa a brotar a samambaia, né? Ela vem trincando a terra, assim, e ela nasce toda engruvinhada, assim, né? Parece uma mão, assim, tudo torta. E ela vai crescendinho, devagarzinho ela vai. Sabe? Então, irmãos, coisa maravilhosa isso. Para abreviar, eu quero perguntar para nós: quais são as minhas desculpas que eu tenho dado hoje? O que eu tenho dito para o Senhor? Não sei falar, não sei ler. Irmãos, já vi pelo menos 2 analfabetos na minha vida de crente, que foram grandes evangelistas. O irmão Delfino, ele era tão analfabeto, irmãos, o velhinho, que eu me lembro uma vez que ele era diácono e eu era diácono também. Eu estava sentado do lado do velhinho ali na igreja, e o pastor lendo lá a Bíblia, e o velhinho sempre carregava a Bíblia dele mesmo não sabendo ler. Quando ele queria alguma coisa, ele pedia para o irmão que estivesse perto: leia para mim aí o salmo tal. E eu me lembro, irmãos, que teve vezes do velhinho sentado do meu lado, com a Bíblia de ponta cabeça assim na mãozinha dele. De tão analfabetinho que ele não conseguia nem entender que a Bíblia dele estava de ponta cabeça. Daí eu pegava com carinho e desvirava para ele assim. Irmãos, ó o que aquele velhinho fez na obra do Senhor. Eu mesmo sou grande parte da minha vida no Evangelho, eu devo ao velhinho Delfino que já está na eternidade. Eu já disse para vocês, 4 da manhã o velhinho batia na minha janela: irmão Zé, está na hora de nós ir para a oração. Às vezes eu estava chovendo, eu dizia: Jesus, que o irmão Derfa não venha. Eu chamava ele de Derfa. Que o irmão Derfa não venha hoje, Jesus. Mas pouco, Mas eu ali nos primeiros dias da minha conversão, aquilo lá foi me ensinando, foi me mostrando como o homem de Deus precisava viver. Não sabia ler, 0 de ler. Mas se ele sentasse aqui para contar testemunho para você, você babava, ele ficava 2 horas contando maravilhas do Senhor para você. Então, não sei falar, não sei ler. Outra, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Moro longe da igreja, longe de tudo. Minha esposa não quer nem pensar, meu marido não quer nem pensar que eu faço qualquer coisa na obra do Senhor. Aí a pessoa pensa: graças a Deus, com todas essas desculpas eu convenci Deus. Deus está tranquilo agora, não vai mexer comigo mais, porque eu já expliquei para Ele a minha razão. Não convence, irmãos. Não convence. Dá para nós aplicar aqui aquele cara que Jesus chamou. Vamos pregar o Evangelho? Eu vou, Jesus. Na hora, vou, Jesus. Mas primeiro eu vou enterrar meu pai que está morto lá. Cara, sinceramente, se eu sou Jesus, eu dizia: vai, meu filho, enterra o homem lá, depois chora lá 7 dias a morte do teu pai, daí vem. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Você venha e siga-me, vá pregar o Evangelho. Mas pô, cara, nem a morte do meu pai não convence o Senhor.
Eu não tenho recursos, Jesus, eu não tenho dinheiro, Jesus. E daí? Irmão, nós viemos do Mato Grosso para cá, no ônibus da igreja lá do pastor Jânio. Ele foi com o ônibus lá, 1.100 quilômetros, buscar nós, pastor Tiago. Desmontamos nossas coisinhas, nossos guarda-roupa, vieram debulhando tudo dentro do ônibus, de tão ruizinho que estavam. Ele deixou o ônibus lá e foram para o Pantanal pescar. Daí na volta nós já estávamos com a mudança arrumadinha. 23 horas de ônibus de lá aqui, irmãos. Irmãos, se me dissesse, Zé, 50 para tomar um refri, eu não tinha. Quando nos deparamos com aquelas paredão de prédio aqui em Curitiba, assim, nem entrou pelo contorno sul, acho que já para judiar de nós. Entrou lá pelo centrão, assim, Jesus, o que eu vou fazer aqui nesse lugar, Senhor? O que eu vou fazer aqui, pô? Eu ainda falando, nós fomos, nós é do norte, nós é do Mato Grosso, e o pastor Jânio, irmãos, bacharel em teologia, falava hebraico e estava estudando aramaico, falava grego, um homem de altas classes, assim, pastorzão ali, e eu, pois é, pastor, nós fomos, nós viemos, e ele... Sabe por que ele fez tudo isso? Ele disse para mim, pastor José, eu estou fazendo tudo isso por você, porque Deus não me deixa dormir. Ele não me dá, Deus, o Espírito Santo não me dá sossego. Ele me mandou apoiar o teu ministério. E aí, vai fazer o quê com esse teu Deus? Ele me mandou. Deus falou comigo. Ficamos um tempo lá, vivemos que nem príncipe, de tão bem cuidado pelo pastor. Ele até os meus sapatos engraxava para mim. Ele dizia, não, pastor José, Deus me mandou cuidar de você. Eita, coisa linda, né? Que é o povo de Deus obediente. Quando foi para mim sair de lá para ir cuidar da igreja lá em Contenda, que Deus falou fortemente comigo, eu falei, meu Deus, o que eu vou dizer para o homem? Me trouxe do Mato Grosso 4 meses. Fiquei com ele. Não precisou. Nós estávamos numa vigília. Ele veio cheio da presença de Deus e falou, pastor José, Deus vai te dar a igreja para você cuidar. Eu não queria que você saísse daqui. Mas se eu não liberar você, o Espírito Santo me mata. Eu não consigo ter sossego se eu não liberar você. Vamos lá. Irmão, não existe desculpa que convença o teu Deus, mas pode ter certeza. Está escrito aqui, ó. Ele chama, ele capacita e ele provê. Ele chama, ele capacita e ele provê. Aliás, a melhor coisa que tem é você ir na dependência dele. Melhor coisa que tem é você estar na dependência dele. Versículo 10. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Me lembro aqui o Lucas lá, capítulo 10, quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2. E aí quando eles voltaram, Jesus disse assim, e eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do mal não lhes fará mal algum. Todo o poder do mal não te fará mal algum, porque eu tenho te dado poder para você pisar serpentes e escorpiões, e desfazer toda a obra do inimigo. Não existe, meus amados irmãos. Sabe qual é a tua parte? É só dizer, eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a sua soberana vontade. Igual a Maria foi sábia lá na hora dela receber a notícia de que ia ficar grávida de Jesus. Faça-se em mim segundo a sua soberana vontade. E meus irmãos,
Não ter essa decisão de liberar a tua vida para o Senhor Deus é você ficar remando contra a maré. É você pegar esses rios de correnteza que eles descem aí com aquelas câmaras, né? Aquela correnteza leva assim todo mundo. Mas você descer lá embaixo e querer subir nadando. Assim é você ficar contra o chamado do teu Deus. Mas pastor, Deus está me chamando para mim. Não. Procure descobrir o que é que Deus te colocou na tua mão para você fazer e faça com maior amor e carinho. Não dá certo ficar fora do chamado de Deus. Não dá. Jeremias 1, 11 e 12. O Senhor me perguntou: o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Jeremias, meus irmãos, possivelmente estava tremendo ainda diante do chamado. Estava ali naquela tensão, porque é tenso. A responsabilidade é grande. Mas o Senhor Deus disse, respaldando o que ele já tinha falado para o Jeremias: eu estou vigiando Jeremias, para que as palavras que eu falei aí para você se cumpram. Você não pense que você vai e eu me esqueço de você. Você vai e eu estou junto. Eu estou cuidando, Jeremias, para que tudo que eu falei para você se cumpra. Mas a missão do Jeremias era pesada, irmãos. Veja o que o Senhor Deus disse: eu te dou poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Irmãos, é exatamente o chamado que Deus nos dá para cumprir. Nós tanto temos que pregar sobre a graça maravilhosa de Jesus, a salvação maravilhosa oferecida de graça na cruz do Calvário para todos os que quiserem. E é maravilhoso isso. A salvação é maravilhosa. É o maior presente de Deus para a humanidade. Mas também tem o reverso da moeda. Nós também precisamos pregar sobre o juízo de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justiça e juízo. Ele quer salvar, Ele chama o homem para reconciliar-se com Ele. Ele providenciou tudo para o homem ser salvo. Já providenciou um lugar maravilhoso que Jesus foi preparar. Está tudo pronto. Mas também Ele já tem o juízo preparado para todas as nações, todos os povos que não quiserem reconciliar-se com Ele. Hoje Deus chama todo mundo para reconciliar-se com Ele. Mas lá no final, os que rejeitarem a reconciliação com Ele, nós temos que avisar, é o que Jeremias aqui recebeu a missão. Avisar que existe o juízo de Deus. Existe um lugar maravilhoso preparado para os salvos, mas existe um lugar de sofrimento e tormento preparado para o diabo e seus demônios. E junto com o diabo e seus demônios, todas as almas que se rebelaram contra o seu Criador. Meu Deus, irmãos. Essa é a missão de todo mundo. Todos nós que recebemos o primeiro convite, estamos agora recebendo o segundo. Deus é amor. Deus é maravilhoso. Ele é restaurador. Ele é provedor. Ele é tudo de bom. Mas Ele também é juízo. É justiça e juízo. Não existe, irmãos, não existem mais do que dois caminhos, são só dois. O caminho com Deus, recebendo esse convite amoroso. Aliás, diga-se de passagem, é um convite amoroso.
Não é constrangedor, não é nada forçado. Ele deixa a liberdade para todos os seres humanos escolherem livremente o querer ou o rejeitar. Irmão, se o nosso Deus quisesse, meu filho, Ele metia um câncer na garganta de cada um e dizia: ou você me aceita ou você morre. Mas Ele não quer isso. Ele quer que a decisão seja livre, voluntária, seja um relacionamento amoroso com Ele, relacionamento de filho com o pai, de pai com o filho. Ele não quer nada constrangedor, não quer nada forçado. Por isso que eu não concordo quando as pessoas dizem assim: quem não vem por amor vem pela dor. Se for pela dor, eu diria que Deus nem quer. Nem quer, o convite dele é amoroso, chamando para mudar nossa história. Mas é um grande compromisso. O Senhor Deus confirma com Jeremias, grande compromisso. E para isso nós precisamos, irmãos, muito amor pela obra do Senhor, amor pelas pessoas, amor pelas almas. Sabe, um coração amoroso, um coração bondoso. Nós precisamos disso para atender o chamado do Senhor. Precisamos de submissão. Não dá para nós servirmos ao Senhor sem submissão, fidelidade e perseverança. Como estou diante dessa palavra? Mesmo com as minhas limitações, o que me vem à mão para fazer, estou fazendo, confiando na força do poder do meu Deus. Sou limitado, Senhor. Sou dos remidos o menor. Como é que o Saúlzão disse lá, o Saul disse lá no chamado dele para rei? A minha tribo é a menor de Israel. A minha família é a menor da minha tribo. E eu sou o menor da minha casa. Não tenho nada. Não tenho nada. Se o Senhor não estiver comigo, não dá nada. Você está esperando você ser o bom ou a boa para fazer o que Deus quer que você faça? Você nunca vai fazer, porque os bons mesmo Deus nem quer. Os bons Deus não quer, irmãos. Deus não quer os que já são os bambambam. Deus não quer. E digo, vigiem vocês que sempre estão na plateia. Quando alguém estiver fazendo alguma coisa ali no altar, não subestime, não julgue, não nada. Não pense, não deixe pensar. Se fosse eu, faria melhor. Não deixe isso passar pela tua mente, que isso aqui é a derrota para você. Quem está fazendo lá, às vezes é zero de capacidade própria. Mas está lá na dependência de Deus. Está lá falando tudo torto, português ruim, cantando quem sabe desafinado, está daquele jeitão, dançando, quando tudo às 10 vão para lá, essa vem para cá, quando tudo levanta as mãos lá baixa, mas fique na bênção, está ali procurando fazer o que Deus colocou no coração para fazer. E Deus honra essa pessoa, que mesmo com as suas limitações, está dizendo: eis-me aqui, Jesus. Não tenho nada de mim, Jesus, mas eu estou aqui. Ei, meu Deus! Eu estou aqui, Jesus. Não sou nada, não tenho nada. Eu tenho tentado convencer a Deus das minhas limitações, ou eu estou pronto para dizer: eis-me aqui, Jesus? Não existe, só para resumir, não tem nada que você possa apresentar para Deus que você convença Ele. Falta dinheiro, Ele provê. O marido é um leão de chácara que vai virar um satanás se você quiser fazer a obra de Deus, Ele amansa ele. E se precisar, mata também. Mata, Deus mata, irmãos, também. Deus dá vida, mas também mata. Se existe alguém que seja o responsável de verdade, que está impedindo de você fazer o que Deus quer que você faça, Deus tira essa pessoa do teu caminho. Cuidem vocês que têm bebezinho.
Não, depois não dá para fazer nada, porque o neném, não ora mais, está quase tudo desviado, porque nasceu o neném. Cuidado, meu amigo. O teu neném não veio para ser tropeço na tua vida, ele veio para ser bênção na tua casa. Ele não veio para tirar você de Deus. Aliás, se esse neném for tirar você de Deus, Deus também tira o teu neném. Pastor, é demais, por isso que o senhor arrebenta com a gente, pastor. Não, irmãos, essa é a verdade. Esse é o apresentar o Isaac para Deus. Não pode ter nem o Isaac vivo na nossa vida. Tem que morrer tudo. Tudo tem que ser sacrificado no altar. A hora de você sacrificar tudo no altar, inclusive você. Que às vezes a pessoa não está fazendo nada para Deus por causa do casamento, irmãos. Por causa do marido, por causa da mulher, por causa dos filhos, ou por causa do emprego, do trabalho. Não, nada pode ser para você mais importante do que atender o chamado do teu Deus. O resto é resto, meu filho. O teu Deus é muito maior do que os teus problemas. O teu Deus é muito maior. Ele tem condições de suprir em todas as áreas da tua vida. Desde que você diga: amém, Senhor, estou pronto para ir com o Senhor até o fim do mundo, se for preciso. E é de verdade, não é de mentira. Pronto. Você vai entrar num andar gostoso, suave com Deus, quando você engatar todas as engrenagenzinhas certinhas assim. Se você vê a caixa de um automóvel aberta, você se assusta de tanta engrenagem ali. Mas todas elas casam bem certinho uma na outra. Quando uma sai meia fora, detona tudo a caixa. Tem que estar engrenadinha assim. Engrene com Deus, engrene com Deus, engrene com Deus, engrene com Deus. Você vai ver que apesar desse mundão estar de mal a pior, quem está engrenadinho com Deus, Deus cuida, Deus provê. Não falta nada na casa daqueles que andam na obediência ao Senhor. Amém, Jesus? Então vamos aplaudir o Senhor.